Uma pergunta muito comum no direito médico é: o consentimento do paciente para um tratamento ou um procedimento cirúrgico, ele precisa ser escrito? Olha, na verdade, ele precisa ser compreendido e ele precisa também ser expresso. É nesse ponto que existe a dúvida. O expresso pode ser verbalizado ou escrito. Se for verbalizado depois de cumpridas as etapas que nós já verificamos aqui em vídeos anteriores, depois de cumpridas as etapas, o médico pode, obtendo o consentimento verbal do paciente, anotar em prontuário. Mas se for escrito, depois desse processo também, ele vai reduzir a termo e ao famoso termo de consentimento livre e esclarecido, que também vai ser unido ao prontuário, aí agora sob a forma de um documento. Em relação à compreensão, foi publicado um artigo numa revista americana em 2017 que trouxe dados sobre a melhor forma de estabelecimento da comunicação na relação entre médicos e pacientes. Isso também diz respeito ao consentimento. Essa pesquisa americana trouxe ao menos 7 requisitos que precisam ser trabalhados para o estabelecimento dessa boa comunicação. E no momento dessa obtenção do consentimento é importante, primeiro, que o médico pergunte ao paciente o que ele já sabe sobre a sua condição clínica. Segundo, que ele pergunte ao paciente o que ele deseja saber sobre o seu estado de saúde. Aí o médico vai poder avaliar um pouco até que ponto ele pode fazer essa entrega de informações, porque é preciso que ele tome também cuidado com os impactos dos dados que ele vai levar ao paciente. O terceiro ponto é que ele precisa ser empático. Ele precisa entender o ponto de vista do paciente e estar disponível para isso. O quarto é preciso que ele desacelere, o que é muito difícil nos dias atuais, mas é importante que ele observe que aquele é um dos momentos mais importantes do tratamento ou do procedimento cirúrgico que vai acontecer depois. O quinto requisito é que é preciso que o médico tenha uma abordagem simples, uma conformação de contexto em que o paciente se sinta familiarizado. O sexto é que o médico precisa estar atento para as linguagens corporal, facial do paciente, que perceba que eventualmente algumas dúvidas podem não ser verbalizadas de início, mas talvez ele precise investir um pouco mais para que o paciente se sinta confortável em perguntar. O sétimo e último requisito diz que é preciso que o médico esteja preparado para as reações do paciente. Afinal de contas, naquele momento, o paciente ele pode trazer dados que o médico não esperava, e é preciso que ele tenha também aí uma inteligência emocional para receber isso e esclarecer, por vezes descortinando mitos e situações que já foram trabalhadas em outros momentos, mas que ele precisa reafirmar. A partir do momento em que há uma tranquilidade, em que essas fases são estabelecidas e que a comunicação na relação entre médicos e pacientes é respeitada, aí sim nós podemos falar numa compreensão e num ato de expressar um consentimento que pode ser, repito, verbal ou escrito por esse paciente.